Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Fiel, aquele que prometeu, aquele que não é homem para que minta, chamado filho do homem, não é homem para que minta, tampouco se arrependa e não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Os ímpios perecerão sobre toda a face da terra, mas os justos florescerão, assim a palavra diz, assim como sabemos que não há um justo sequer, a não ser por aquele do qual nos justifica. Não justificamos a si mesmo, mas a quem nos justifica, aquele que é fiel e verdade. A verdade é um escudo e um broquel para aqueles que nela depositam a confiança. Todo aquele que persevera está firme e constante, não por si, mas dom gratuito para que ninguém se glorie nas suas próprias obras. Aquele que prometeu e é fiel e verdadeiro para cumprir aquilo que nos ensina. Este é aquele que diz: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, tomai sobre vós da minha canga, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vinde todos os cansados, bebei leite, bebei da fonte de água pura e cristalina. Todo aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, será uma fonte a jorrar, porque a boca fala o que o coração está cheio. Como podeis falar coisas boas se o vosso interior é um sepulcro caiado, ossos e toda espécie de imundícia? É uma geração que se considera limpa e não lava da sua imundícia, porque não tem aquele que podia os justificar. Purificações exteriores, doutrinas meramente humanas, impossíveis de os justificar, e traz a ira do Senhor, porque na verdade não se alcança o reino dos céus naquilo que é meramente humano, mas para alcançar o reino dos céus tem que alcançar a liberdade do Espírito. Aonde há o Espírito, há liberdade para que ele nos opere dia após dia, a fim da perseverança que ele nos conduz esteja sempre aperfeiçoando a nossa fé, a fim de que nada venha impedir o seu efetuar e querer. Por isso, a inconstância é aqueles que estão sujeitos à condenação, a mesma saber, o diabo, que é assassino desde o princípio, o pai da mentira, onde já se nasce destituído daquilo que o Altíssimo é rico, a honra, a glória e a imortalidade. Mas uma vez que morre a semente corruptível e nasce novamente, é nova criatura que está produzindo novas sementes, assim como dando fruto e compartilhando, porque de graça nós comemos e de graça nós compartilhamos. Lembrando sempre, quando se fala em comida espiritual, ela entra pelo ouvido, fazendo analogia como um alimento. Porque aquilo que entra pela boca sai pelo esgoto, mas aquilo que entra pelo ouvido e é a pura verdade, da qual vós tem que ter o discernimento, assim como a língua discerne o sabor dos alimentos, os ouvidos têm que estar com discernimento para receber somente aquilo que procede do Espírito de Deus. Aquilo que não procede, que entre no ouvido e sai do outro e não penetre o vosso interior, porque estas palavras destituídas de sabedoria são na finalidade de vos contaminar, e aqueles que dão ouvidos a eles são contaminados por aquilo que é falso e mentiroso. Mas aquele que
conhece o seu único bispo e bom pastor das ovelhas que são do seu aprisco e ouve a sua voz, não é seduzido e enganado por voz estranha. Pois não aprendemos pelos meros mortais, mas antes por revelação divina, através daquele que é o justo. Outra vez vereis a diferença dos que servem o tissadico e o justo, assim como os que servem o rachão maldoso. Por isso estamos apartados de toda injustiça e os amantes do prêmio da injustiça. Mas antes amamos a justiça e isso nos é imputado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.